Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira. Segunda-feira maravilhosa, magnífica, repleta da presença do Pai, já decretando agora a melhor segunda-feira, o melhor dia das nossas vidas começa agora. Como foi o final de semana? Passaram bem, se divertiram bastante, desfrutaram bastante ao lado de suas maiores riquezas, que são as suas famílias, né? A base de uma vida honesta, justa, nos caminhos que de fato nos fazem crescer de forma correta, buscando o reino sobre todas as coisas, que é o que a gente aprende aqui dia após dia. Mais uma semana se inicia, mais uma oportunidade de buscarmos conhecimento do alto, de praticarmos os princípios que o Evangelho nos traz todo dia para alcançarmos, primeiro, a vontade do Senhor nas nossas vidas e depois uma vida plena, uma vida exponencial, repleta de paz, amor, justiça, benignidade e tudo de positivo que a vida do Senhor nos proporciona dia após dia. Então, vamos seguindo aqui o nosso estudo, o nosso maná, onde a gente se alimenta da palavra, onde a gente olha para trás, aprende com o que já passou, adaptando-se à nossa realidade, atualizando a nossa mente para sermos transformados diariamente. Isaías, capítulo 13. A advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda e gritem a eles. Façam-lhes aceno com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu ordenei aos meus santos, também convoquei os meus valetes para minha ira, os que exultam a minha majestade. Há um borbulho nos montes como de um povo numeroso. Há uma gritaria entre os reinos. As nações estão reunidas. O Senhor dos exércitos passa em revista um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os homens derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão e se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados um para os outros, com o resto, ou um rosto em chamas. E eu interrompo aqui para a gente fazer uma reflexão. Como eu sempre falo aqui, nesse perfil a gente observa o passado, aprende com ele, né? E traz para a nossa atualidade. O capítulo de hoje se retrata uma profecia sobre a destruição, uma repreensão à Babilônia, por conta da sua desobediência, por conta do seu orgulho, por conta da sua falta de respeito, né? Por conta daqueles que não valorizam a soberania do Senhor. Como toda a palavra, ela nos incentiva a termos respeito, né? Temor ao Senhor. É um respeito sublime, é um respeito extremo, não é ter medo. Temer não é ter medo, temer é ter um respeito imensurável. Temer é sempre priorizar o Senhor e a sua soberania sobre todas as coisas. Bom dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo esteja sobre você. Então, nesse capítulo de hoje, a gente está vendo isso, né? Embora seja uma profecia há mais de 2000 anos atrás, ela serve para nos exortar até hoje. Se o que a gente busca é uma vida plena, é uma vida repleta de positividade, justiça, benignidade, nós temos que priorizar Deus em nossas vidas em
tudo que a gente se dispor a fazer, em tudo que a gente viver, de fato, a nossa visão primeiro é nele. Porque quando a gente consagra qualquer coisa que nós queremos acessar, que nós queremos falar, qualquer situação que nós estejamos vivendo, quando a gente consagra a ele e se dispõe a fazer o que é necessário, ele nos direciona, ele nos capacita a estarmos fazendo a vontade dele, porque nós pedimos isso diariamente. Então, nesse capítulo de hoje, a gente está vendo aqui as consequências da desobediência, do orgulho, da arrogância. O que acontece? Aqui foi contra a Babilônia, mas em muitos trechos a gente vê que isso acontece hoje e também nos exorta a sabermos o que pode acontecer conosco quando não priorizamos Deus do jeito que Ele merece. Continuando aqui no versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que ouro puro, mais raro que ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos exércitos no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo aquele que for capturado será transpassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Os seus bebês serão despedaçados diante dos olhos deles. As suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessa pela prata, nem se deleitam com o ouro. Os seus arcos ferirão os jovens, eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Ninguém mais será repovoado, nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração a geração. O árabe não armará ali a sua tenda, os pastores não farão descansar ali os seus rebanhos. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão nas suas fortalezas e os chacais nos seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Uau! Essa profecia contra a Babilônia, ela deixa claro o seguinte: Deus é amor, Deus é paz, Deus é benignidade, é positividade, mas Deus é justo e com Ele não se brinca. Trazendo para a nossa atualidade, a gente vê tanta soberba, a gente vê tanto orgulho dentro dos corações, principalmente daqueles que falam que servem a Deus, né, que conhecem a Deus, né? E numa conversa e outra, numa palavra e outra, você vê que o que a boca está profetizando não é nada de acordo com a vida da pessoa. A gente vê hoje em dia também muitos querendo ser sábios, mas esquecendo de praticar o que a Bíblia ensina. A Bíblia, durante toda a Bíblia,
Primeiro vem o temor do Senhor, que sem Ele a gente não é nada, a gente tem que ter essa convicção. E o segundo passo é estar sempre buscando sabedoria, sabe? Nós não vamos saber tudo. Somos hoje, de fato, o resultado daquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu. Por isso que é importante a gente estar cada dia buscando um novo aprendizado, um novo conhecimento, porque nos faz crescer, nos faz continuarmos nos direcionando ao reino e nos afastando de tudo que não agrada ao Senhor. Mas a consciência disso, ela vai muito mais além, sabe? Eu falo isso porque esse final de semana eu tive uma experiência com uma pessoa muito amada e a gente vê nitidamente que, tipo assim, eu conheço a palavra, você conhece a palavra, Enes conhece a palavra, mas não é porque você conhece a palavra e eu conheço a palavra que isso tem que tornar-se motivo de discussão. A palavra, ela não precisa ser brigada, assim como a verdade. Se você conhece a palavra, beleza, pega o seu conhecimento, pratica para você prosperar em paz e ajude os seus a prosperarem também. Lembrei muito de você, Rose. Lembra que você falou que se sentiu um pouco desconfortável porque encontrou com alguém que não conseguia acompanhar o teu raciocínio? Pois foi bem por isso que eu passei. E por mais que você falasse ali, porque tudo que eu venho ensinando, tudo que eu venho, compartilhando, vem da palavra. Então, por mais que a pessoa falasse comigo e eu falando com ela, com as referências da palavra, com intervenção profética, a pessoa se manteve ali, firme na crença dela. Ao chegar um ponto que eu falei, entendi. Olha só, amada. Papai do Céu disse, ide e pregai o Evangelho. Você na sua essência, eu na minha. Não tem a tua verdade nem a minha verdade, tem a verdade do Senhor. Então, nós não precisamos discutir. Fica aí com a sua verdade, deixa eu com a minha e vamos continuar fazendo a obra do Pai, que é para isso que a gente está aqui. Mas aí sabe quando fica aquele negócio martelando em você, e eu só lembro da palavra do Senhor. Aqueles que aceitam, glória a Deus, né? Aqueles que não, a gente intercede. Senhor, toma essa pessoa, cuida dela, que ela se permita abrir os olhos, porque tudo é da nossa vontade. Papai do Céu nos deu livre-arbítrio, né? Então, nós temos que querer. A partir do momento que você não se atualiza, nossa, a Bíblia tem 66 livros, mas se você só quer viver pelos 5 primeiros livros da Bíblia, problema seu. A cada capítulo a gente sempre aprende uma coisa nova, independente de quantas vezes você já leu a palavra. Depois que eu despertei, eu leio a Bíblia diariamente e perante a Cristo eu não pretendo parar de ler. Porque eu tenho sede de conhecimento, é do meu interesse, buscar conhecimento é do meu interesse, estar me transformando, me renovando diariamente na presença dele, de acordo com a vontade dele. Mas se o próximo só aprendeu os 5 primeiros livros e está vivendo por ali, tudo bem, sabe? No dia lá do juízo, é a pessoa e o Senhor. No dia do juízo sou eu e o Senhor. E os meus frutos e os frutos da pessoa, enfim, sabe? Às vezes as situações nos deixam um tanto tristes, né? Momentaneamente. Acho que triste não é mesmo bem a palavra, porque o nosso interesse é que todos acessem o conhecimento, que todos acessem a clareza, acessem a exponencialidade, que é viver através do Evangelho, viver pelos princípios da palavra, acessando dignidade, honrando, né, quem precisa de honra, enfim, fazendo da vida a vontade do Pai. A Rose disse que é bem assim, e ainda fica chateada e fala que o mundo de hoje, não, e ainda fica chateada e fala que o mundo está mundo, e ainda falei, vai servir a quem? Eu entendi mais ou menos. É muito desgastante, acho que a palavra é essa, não é triste não, é desgastante, porque você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa é uma pessoa boa, né? Não é uma pessoa de índole ruim, mas tá cega, tá bloqueada. Essa pessoa com a qual eu conversei aqui, que eu não quero citar nomes,
ela é maravilhosa, sabe? Mas a ponto de só se apegar a 5 livros da Bíblia e abrir a boca para falar que o diabo não existe, sabe? Você começa a crer. Aí, sabe? Realmente eu preciso parar e respeitar, porque a sabedoria tá aí, sabe? A palavra de Deus ensina diariamente. Mas se você não quer enxergar, se você não quer se renovar pela palavra, é uma opção sua e por mim tudo bem. Eu vou continuar cuidando da minha vida, vou continuar prosperando aqui, vou continuar transbordando do mesmo jeito. Rose disse, o mundo está mudando e vai acompanhar. Ah, tá, entendi. Pois é, aí a gente vê, Rose, o tamanho da desconexão, né? Porque tudo gira em torno do Senhor, porque tudo é dele, para ele e por ele. A partir do momento que a pessoa decide viver por uma coisa que não ajuda, por uma coisa que não faz ela crescer, se ela insiste em manter a crença dela, é como eu sempre falo aqui, independente da área da vida, ninguém vai abrir a mente de ninguém para colocar conhecimento e sabedoria lá dentro. É uma decisão, é uma escolha. Bom dia, amada. Bom dia, RN. Papai te abençoe. Seja muito bem-vindo. Ou bem-vinda, que não dá para saber. RN.lindo7. O que ocorre? É assim, nós somos hoje o resultado de tudo que a gente aprendeu na vida, de tudo que a gente guarda, né? E de tudo, principalmente de tudo que a gente aplica. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vi, acho que foi ontem, final de semana eu sempre largo um pouco do celular. Ai, a Renata, bom dia, Renata. A paz, minha amada, que não apareceu, tá com nome diferente. A paz, meu amor, seja bem-vinda, viu? Então, eu vi um vídeo ontem que retrata bem o que eu quero explicar agora. No vídeo, estavam denunciando o mau comportamento de uma criança. A criança, acho que fez número 2 na praia, estavam todos na praia, e a criança fez a necessidade dela ali e enterrou, que nem gato. E aí gerou-se uma discussão enorme, sabe como é que o povo gosta de julgar, o povo gosta de opinar. Eu falei, é muito juiz para pouco réu nessa terra abençoada. Ah, tá. Então, o que a gente tira dali? A criança tá errada? Não. A criança tá cumprindo ali, tá fazendo o que ensinaram para ela. De quem é um mau comportamento? Claro que é. Mas a criança tem discernimento? Não. As primeiras intenções, as primeiras referências de autoridade na nossa vida que a gente tem quando a gente é criança é quem? É a mamãe e o papai, correto? Se a mamãe e o papai ensinou aquilo, na cabeça da criança tá certo. E ela não tá nem aí porque que vão falar, porque o que importa é o que minha mãe e que meu pai falou. Exatamente hoje, né? A Rose teve a experiência dela lá com... Vamos botar esses amados bloqueados, né? Vamos chamar assim. E eu tive a minha. Então, o que leva a crer? Por que a gente não pode ficar com raiva? Por que a gente não pode deixar a negatividade entrar no nosso coração? A gente tem que ser misericordioso. Porque assim como a criança foi lá e fez número 2 na areia da praia, nós sabemos que está errado, né? Eu jamais ensinaria. Qual é o nosso conceito? Necessidade no banheiro. O banheiro foi criado para isso, né? Independente de onde você esteja. Ai, tô apertado, então vamos buscar em algum lugar, igreja, shopping, em botequim. Na hora da necessidade a gente fecha o olho, a gente tem que, né? Então, beleza, é assim que a gente cria. Mas, você vai julgar a criança? É uma criança. Quem tá errado são os pais. É o que eu incentivo todo santo dia aqui. Nós somos o resultado do que aprendemos, nós somos o resultado do conhecimento que a gente coloca dentro de nós e somos responsabilizados pela atualização do nosso sistema. Igual Romanos 12:2 diz. Então, se 66 livros que contém na palavra do Senhor, a pessoa se sentiu satisfeita em aplicar apenas 5 livros,
ela está desconectada da realidade, ela está desconectada de Deus. E ela está vivendo lá no Fantástico Mundo de Bob. Se a pessoa não aceita o Novo Testamento, né, como a nova aliança, Jesus veio para cá para quê? Se é que ela sabe disso, né? Porque acho que não chegou lá. Se só vive só pelos cinco livros da palavra. Não existe ninguém melhor do que ninguém abaixo das nuvens, tá? Mas existe sim aquelas pessoas que buscam conhecimento, aquelas pessoas que buscam entender e viver do que o Evangelho ensina. Não adianta você querer acessar uma vida plena, espetacular, magnífica, se você não se abastece de conhecimento. Se você não vive pelos princípios do que está ensinando a palavra. E mais uma vez eu falo, são 66 livros, não são 5. A vida não se resume em 5 livros. Sabe? São etapas, são jornadas. Mas aí você querer pegar esses seus 5 livros de conhecimento e querer discutir com o outro fala assim, tá, beleza, segue aí tua vida com os seus 5 livros de conhecimento e Papai do Céu que te abençoe. Já no caso da criança, lá do vídeo que eu vi ontem, sim, Renata, agora é a Renata. Então, nos dias de hoje, nos dias que a gente vive, somos o exemplo, né? É o que nós ensinamos para os nossos filhos, que são a verdade única e verdadeira na vida deles. E principalmente nos primeiros 7 anos, é que isso fica mais claro. A criança do vídeo ontem, eu acho que não tinha mais de 8 anos, sabe? Então é criança, ao meu ver, é criança. E ele só foi lá fazer o que foi ensinado. A culpa é dela? Não. A culpa é de quem ensinou aquilo lá. E se cresce assim, isso é um exemplo de um vídeo que eu vi ontem, mas a gente olha para os adolescentes de hoje, principalmente no ensino público. O que mais a gente vê são alunos desrespeitando professores e a gente vê também professores mal preparados. Sabe? Professores ensinando coisas que nem cabia na pauta escolar. Tá, isso é um problema social, isso não é um problema pequeno, é um problemão que está levando, infelizmente, toda a sociedade para decadência. Não está fazendo ninguém crescer. Ao contrário, quanto mais, a palavra diz que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais Deus se afasta de nós. Então, quando a gente vê pessoas querendo ser ovelha, pessoa querendo ser unicórnio, pessoas falando que de fato começou por ali, né, que Deus não existe, os ateus, pô, você começa a enxergar, sabe? No mundo jaz o maligno, Deus não habita ali, e a gente tem que se afastar dessa sujeira toda, tá? Não é que você vai condenar o próximo, não, que só Jesus salva, condena, perdoa. Só que a nossa visão, né? Nós não podemos nos deixarmos contaminar. Isso é o que aconteceu comigo particularmente, com essa pessoa amada que eu contei para vocês aqui, é tipo uma pedra de tropeço. Lembra, foi no livro de Pedro que a gente estudou, que Jesus estava começando a contar o que ia acontecer com o filho do homem, que ele ia ser entregue, ia ser traído, né? E Pedro falou assim, não, jamais, isso não vai acontecer contigo, não sei o quê. E Jesus, aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia o que ia acontecer, porque Deus Pai revelou para ele, era necessário que acontecesse, e ia acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Então, por mais amor que Pedro tinha a Jesus, naquele momento, ele era uma pedra de tropeço. E ele queria fazer Jesus abandonar os planos do Pai para se proteger. Então, é esse olho que a gente tem que ter. Jesus deixou de amar Pedro? Não. Só que ele sabia o lugar dele. Ele sabia quem ele era e para que ele servia. É isso que a gente tem que aprender na nossa vida. Independente do que o outro fala, independente da cegueira do outro, a gente não pode deixar de amá-lo. A gente tem que interceder por ele. A nossa verdade a gente já conhece. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. E a cada dia a gente busca se abastecer na palavra para quê? Para continuar fazendo a vontade dele, para não nos desviarmos, nem nos contaminarmos com as pedras de tropeço que a vida vai colocar no nosso caminho. Porque o trabalho do inimigo é esse, é matar, roubar e destruir. E se a pessoa olhar para você e fala que o diabo não existe, fala o que para ela?
Só misericórdia. Eu tô orando firmemente por essa pessoa que eu amo muito, né? Não esperava, né? A gente fica surpresa com a mentalidade, sabe? E a gente ora porque só o Senhor, né, concede a sabedoria para aqueles que buscam, mas a pessoa tem que querer. Nada é obrigado, Papai do Céu não quer nada obrigado de ninguém, né? E nós precisamos ter discernimento. O nosso trabalho, né, ele se encerra a partir do momento que a gente enxerga que de fato ali tem uma pedra de tropeço enorme, né, assim, do tamanho do pão de açúcar. E a gente ora, ó, Paizinho, tá na sua mão, limpa do meu coração essa negatividade, né, que a frequência é assim, e não deixa de amar não, tá? Continua amando, continua orando, porque é para isso que a gente tá aqui. E a gente agradece a Deus, né, pelo discernimento de não ter entrado no jogo, porque é assim, quer te desvirtuar, né? Quer te tirar da tua verdade, quer te tirar da tua rota. Então, a partir do momento que a gente acorda e percebe, é só entregar na mão do Senhor mesmo e agradecer por não ter se deixado contaminar pela mesma frequência. E voltando aqui ao capítulo de hoje que a gente estudou, é exatamente isso. As consequências daqueles que não acreditam, daqueles que não priorizam, daqueles que não obedecem, né, os mandamentos do Senhor. Vamos fazer aqui as reflexões, né, e os princípios desse capítulo para ficar frisado, né? Isaías 13 é uma profecia contra a Babilônia, descrevendo o julgamento de Deus sobre ela. Deus convoca nações para executar seu julgamento sobre Babilônia, demonstrando que ele controla os eventos mundiais e usa nações para cumprir seus propósitos. Deus é soberano sobre todas as nações e povos. Ele orquestra os acontecimentos da história para cumprir seus planos. O dia do Senhor é descrito como um tempo de destruição e angústia, em que Deus punirá os ímpios e arrogantes. A terra será sacudida e o mundo experimentará a ira de Deus. O julgamento de Deus é certo e severo. O dia do Senhor será um tempo de acerto de contas para os que vivem em rebeldia contra Deus. Deus declara que punirá o mundo por sua maldade e os ímpios por sua iniquidade, trazendo humildade aos arrogantes e derrubando os orgulhosos. A justiça de Deus requer a punição dos ímpios e arrogantes. Ninguém pode escapar do julgamento divino. Babilônia será completamente destruída, tornando-se uma ruína desolada, habitada apenas por animais selvagens. Sua grandeza será totalmente eliminada. O orgulho e a glória humana são temporários e vulneráveis aos julgamentos de Deus. Nenhuma nação ou império pode resistir ao poder divino. Resumindo, Isaías 13 profetiza o julgamento iminente de Deus sobre a Babilônia, destacando sua soberania sobre as nações e o inevitável dia do Senhor, onde os ímpios serão punidos e a arrogância será abatida. O capítulo ressalta a certeza do julgamento divino e a desolação que aguarda aqueles que desafiam a justiça de Deus. A mensagem central é que a glória e o poder humanos são transitórios, enquanto o julgamento e a justiça de Deus são eternos e inescapáveis. Uau! Forte, né? É o que a gente aprende aqui, todo santo dia. A buscar, primeiro, a sabedoria dele, fazer a vontade dele. As nossas ações, elas têm que estar alinhadas. Eu sempre falo isso. Temos que cuidar do nosso espiritual, o nosso emocional e o nosso físico.
as nossas atitudes, emoções, sentimentos, palavras, elas têm que estar conectadas, tem que estar de acordo com a vontade do Pai, porque se não tiver em alinhamento, nós não acessamos nada de bom, a vida, ela não prospera. Eu sempre trago aqui para vocês exemplos de pessoas boas, que têm um coração bom, né? Que são conhecedores, mas que não acessam, não prosperam por falta de mentalidade, por falta de enxergar, que é se abastecendo na palavra, vivendo pelos princípios, é de fato buscando, né, viver de acordo com o que o Evangelho nos ensina, que a gente cresce em conhecimento, cresce em transbordo, cresce numa vida de exemplo. Olha, tá para sair aí, eu vou interromper aqui porque veio na mente, eu tenho que falar. Eu tô criando meio que, por enquanto são esboços. Eu tô cheia de projetos, gente. Mas, enfim, eu só vou dar um spoiler aqui rapidinho. Tô criando aí um manual da mulher cristã, né? Comportamentos, livros da Bíblia para estudar, tudo voltado para crescer e desenvolver a nossa mentalidade, o nosso comportamento, sabe? Porque a nossa vida ela é um eterno aprendizado. Nós nunca podemos abrir a boca e falar, eu sei todas as coisas. Não é assim que funciona. A nossa jornada é, todo dia, um conhecimento. Ai, mas eu já li a Bíblia, Maravilha. Eu também já li a Bíblia e vou continuar lendo, e a cada vez que eu leio é um aprendizado diferente. Gente, como é que eu não enxerguei isso antes? Porque na vontade do Senhor, Ele nos mostra de acordo com o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Nós só somos instrumentos dele. E se o nosso interesse é estar sempre buscando agradar o coração dele, é no conhecimento da palavra que a gente faz isso. É aprendendo, guardando no nosso coração e praticando o que ele nos ensina. Amém, amém, amada, amém. E isso me deixa muito feliz. Porque é aquilo que eu te falo, né? A gente conversa já há um tempinho, tu me conhece. Eu recebo o download e tenho que falar, eu tenho que entregar, sabe? E eu incentivo vocês a fazer a mesma coisa. Todos nós temos uma mensagem, todos nós temos um propósito, né? Todos nós temos um lindo caminhar na presença de Deus, mas a gente tem que se colocar à disposição, a gente tem que buscar, como o Provérbios nos ensina, né? Tá tudo pronto, tá tudo aí. A gente só precisa acessar. E como é que acessa? Buscando conhecimento, investindo em conhecimento, praticando tudo que se aprende, fazendo bem sem olhar a quem, da forma que Papai do Céu te capacita diariamente a fazer, correto? E é isso que eu venho buscando fazer através dos anos nessa internet maravilhosa. Ensino também que a internet é uma ferramenta que Deus permitiu que o homem descobrisse para aumentar a nossa mensagem. Nos tempos antigos existia o Evangelho, né, que reunia aquele bando de irmãozinho maravilhoso e ia batendo de porta em porta para pregar o Evangelho, para levar a palavra. Hoje nós temos a internet, né? Então temos que aprender a usar as ferramentas que o Papai do Céu permitiu o homem descobrir, né? Porque o homem não... A glória do homem é descobrir as coisas que Deus escondeu, correto? Tá tudo pronto. Tem nada de novo sobre a terra, nada de novo sobre a terra. Tudo foi modelado pela obra de Deus. Deus criou, o homem vem modelando, o homem vem acessando o conhecimento de acordo com o que Deus disponibiliza. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, assim mesmo, sabe? Como o Pablo fala, comer com farinha, sabe? A gente descobre muita coisa. E a gente descobre também que é no transbordar. Maior é aquele que serve. Então, quanto mais você serve ao teu próximo com amor e verdade, mais Papai do Céu te dá semente. Quanto mais você semeia, mais Papai do Céu te dá semente. Aí você fala, Paty, mas o que você fala é para todos? Não, não é. A gente teve um exemplo aí, a Rose compartilhou o dela, eu compartilhei o meu agora também. Não, o meu ensino não é para todos. Sim, somente para aquelas que têm a mesma mentalidade, a mesma intencionalidade, aquelas que querem de fato viver pelos princípios do Evangelho. E não são todas. E tá tudo bem. Papai do Céu conhece todos os corações e capacita cada uma de acordo com a vontade dele. Se o que eu falo não agradou o seu coração, vai conversar com ele. Vai conversar com o Pai. Porque só ele
com você se colocando à disposição, é que o seu acesso à sabedoria e à clareza você vai receber. Porque tudo na vida é uma escolha, a gente vive de decisões. Eu decido o que eu quero viver, eu decido o que eu quero buscar. E se não quer buscar a Deus, enfim, cada um com seu cada um. O importante é que a cada dia, nesse perfil aqui, a gente vai caminhar, aprendendo pelos princípios da palavra, não só em vídeo. Quem quiser caminhar mais próximo a mim, tem mentorias no link da bio, tem toda a minha biografia aí, tem todos os meus produtos no grupo do WhatsApp, quase que todo dia também eu estou mostrando lá. Então é do interesse de cada um. A sabedoria tá aí. Como é que Provérbios fala? A sabedoria tá gritando nas esquinas. Acessa quem quer, né? Então eu te convido para a gente orar, para a gente agradecer pelo maná que a cada dia nos fortalece, nos direciona, nos dá certeza e clareza do que a gente quer. Porque quando a gente sabe quem somos nós na fila do pão, só nos resta transbordar, buscar mais conhecimento, transformar não só o nosso governo, que é a nossa família, né? Mas também sermos exemplos. O mundo está aí influenciando a torta e a direita. Você abre uma rede social qualquer e você vê cada tipo de notícia que você olha e você, ai Jesus, o senhor precisa voltar. O senhor precisa voltar, porque o mundo está sem controle. De fato, no mundo jaz o maligno e a cada dia é uma novidade negativa diferente. Mas a nossa fé, a nossa crença está voltada para o Criador. Aquele que tudo fez, tudo criou e tudo governa. E aqueles que estão com ele serão salvos, serão libertos, não serão contaminados, né? Porque estão aqui firmes na rocha, sempre ouvindo o que a palavra dele diz e sempre buscando cada vez mais estar conectado a ele. É importante a gente saber que muitas das vezes a gente vai abrir a nossa boca para profetizar e o que a gente vai falar não vai ser bem aceito. E tá tudo bem. A nossa consciência tá voltada no que a gente aprende da palavra. Se o outro não aceita, aí já não é mais com a gente, é com o outro e o Senhor. A nossa justiça sempre vem do Pai. A nossa luta não é contra pessoas, e sim contra potestade e espíritos malignos que vão sempre tentar nos desvirtuar, nos tirar da presença do Senhor. Mas não consegue não, porque aqui a cada dia a gente está se renovando, a gente está aqui firme segurando na mão do Pai. E é isso que importa, a nossa obra, o nosso pouquinho de cada dia, né? Que nem João Batista lá, voz que clama no deserto. Vamos orar, meus amados. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por esse magnífico final de semana que vivemos. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada pelas Tuas bênçãos, a Tua alegria. Obrigada, Pai. Aonde Tu estás tem festa, onde Tu estás tem felicidade, aonde Tu estás tem prosperidade em todas as áreas da vida. Gratidão, Pai, por esse estudo de hoje, onde a gente sente a presença do Teu Espírito Santo, nos mostrando verdades, nos mostrando caminhos e nos mostrando N possibilidades de estarmos sempre fazendo o melhor para agradar ao Teu coração. Obrigada, Pai, por sermos instrumentos da Tua boa vontade. Onde quer que nós vamos, com quem quer que nós falamos, que sejam as Suas palavras, Pai, na nossa boca e não a nossa. Que a cada dia, Pai, a gente diminua, para que o Senhor sempre cresça, independente das pedras de tropeço que vamos encontrar pelo caminho. Tu estás conosco. Tu nos capacita, Tu nos renova diariamente e nos faz vencer, mesmo que a gente não veja. Obrigada por todos os livramentos, Pai, porque quando a gente não consegue caminhar, o Senhor está nos carregando nos braços. Pai, obrigada por curas em hospitais. Obrigada por vidas que estão sendo edificadas. Mulheres, Pai, essas mulheres amadas, que a cada dia buscam conhecimento da Tua palavra para se transformarem, se posicionarem mais que vencedoras, como elas são. Que a cada dia mais e mais mulheres se conectem a Ti, enxerguem quanto são amadas e necessárias para a construção de uma nação melhor, Pai.
porque tudo começa na educação dos nossas sementes do amanhã, nossos filhos e filhas, Pai. A bênção que o Senhor nos concedeu. Não somos só apenas mães, somos treinadoras, a primeira professora da vida das nossas crianças. Então que sejamos exemplos, que tenhamos sede de conhecimento para sempre ensinar o melhor. Obrigada pelas famílias, Pai, que estão crescendo de acordo com a Tua vontade. Obrigada pelos vícios que estão sendo abandonados pelo caminho, pornografia, fofoca, negatividade, inveja, que tudo isso seja eliminado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mamães, esse é o verdadeiro significado de ser mãe, né? Tem um ditado antigo que fala aí que ser mãe é padecer no paraíso, né? E quando você para analisar, para refletir sobre essa frase, a gente vê que a gente pode construir um paraíso desde pequenininho se a gente tiver sabedoria. Porque quando você estuda a palavra, principalmente, eu gosto muito de provérbios, né? A Bíblia tem 66 livros, mas eu tenho um xodó, assim como a Rose tem também, que eu sei que ela já falou, né? A gente estuda provérbios todo dia. Além dos outros livros que, inevitavelmente, a gente está ali sempre se conectando. E a palavra é clara, né? Nós fomos abençoadas pelo dom de ser mãe. E ser mãe é isso, sabe? É você transformar a sua vida para ser exemplo positivo da tua cria. É você treinar um ser humano honesto, temente a Cristo, nos caminhos da verdade. Então, quando mães se desvirtuam, se desconectam da fonte, né? Elas começam a viver uma realidade que não existe, uma realidade que não é correta. E, pelo momento, elas não enxergam que estão fazendo errado, que nem o garotinho lá da praia que eu contei para vocês. Às vezes não foi nem por maldade, foi simplesmente por falta de conexão com o Senhor, porque a palavra ela nos doutrina, ela nos disciplina, e não é porque a gente é melhor do que a outra mãe, não. É porque a gente está aqui todo dia se permitindo receber sabedoria do alto. A gente está fazendo downloads que reprograma a nossa mentalidade diariamente. A gente se dispõe e pede ao Senhor que nós sejamos transformados, que aquelas células inúteis vão embora, que novas células nasçam, cresçam e nos façam crescer em entendimento e sabedoria para também ensinar o próximo. Então, o julgamento não é nosso. Nós temos uma postura. E é com a nossa postura, é com o nosso entender que a gente influencia positivamente a vida do próximo. É o estudar. É igual eu falei antes da oração aqui. A sabedoria está aí, clamando nas esquinas. Mas a decisão e a escolha de acessar é sua. Ninguém vai abrir a cabeça de ninguém e socar a sabedoria lá dentro, se a pessoa não quiser. Agora, se a pessoa quiser, tem N maneiras dela aprender aí, né? Estamos aqui levantando antes do sol para honrar e sermos gratas pelo magnífico dia que a gente vai fazer na presença do Senhor, sobre o favor dele, realizando a vontade dele. Minhas amadas, obrigada pelo carinho da companhia de vocês. Que a presença do Senhor seja abundante no dia de vocês, que seja bênção, que tudo que vocês vierem a falar, todas as pessoas que vocês vierem se conectar, seja para honrar e agradecer o santo nome do Senhor e toda a positividade que Ele nos concede dia após dia. Peço humildemente também que compartilhe essa live, leve essa mensagem, sejamos, a voz que clama no deserto, como João Batista, porque a gente está aqui para isso, para transbordar o nosso melhor na vida daqueles que precisam. Lembrando mais uma vez que Jesus é o médico dos médicos, né? Então ele é o remédio para aqueles que estão dodói. Para os despertos, para os sãos, ele é unção, ele é bênção, ele é fortaleza. Ele nos fortalece e capacita a fazermos cada vez melhor, cada vez melhor. Então, que esse início de semana seja abençoado, iluminado e direcionado pela vontade dele. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.